Fala pessoal, aqui é o Gui da Base, estamos aqui para mais um episódio do Builder Storytime, dessa vez com o Kevin da Chainless. Kevin, por favor, se apresenta aí para a galera. Oi, pessoal, sou o Kevin. Estou em cripto há bastante tempo. Acho que eu conheci cripto em 2015, foi quando eu comprei meus primeiros frações de bitcoins. Já vi bastante coisa, sou fã número um de DeFi desde os primórdios. Acho que é isso aí, estou builder há bastante tempo e hoje construindo a Chainless. E como é que tu conheceu o cripto? Em 2015, eu vejo muita gente falar 2017, 2015 é peculiar. O pessoal costuma conhecer 2017, 21, agora 2025, né? Sempre É, no nos ciclo. auges, exato. Eu tive a sorte de conhecer meu sócio em 2015 na faculdade, e ele era um cara que não calava a boca nem de liberdade nem de Bitcoin. Normalmente as duas coisas juntas. E aí de ouvir. É, 2015 Bitcoin estava 200 e poucos dólares. Estava na crise da Grécia, estava um food gigante. 2014, 2013 o Bitcoin estava em 1.000, né? E aí desde então ele foi caindo. Esse meu sócio conheceu o Bitcoin em 2013. Então em mais um dos picos de alta. Conheci ele no bear market ali de 2015. E aí foi passando o tempo, eu fui botando fé e eventualmente falei, pô, eu vou comprar, vou entrar nessa. Mas foi por ciclo de amizade. Pô, legal, interessante. Como tu falou, realmente, normalmente é nos picos de alta, né? Foi. E, cara, queria te pedir só para tu trazer um pouco de contexto de como é que tu chegou na Chainless, porque provavelmente as pessoas não sabem, mas tu é um builder super OG, já está no ecossistema há muito tempo. Não é só que tu começou a entrar em cripto em 2015 e só comprar coisa, tu já é um builder há muitos anos. Tu já está em DeFi há muitos anos. E eu acho que isso é uma história que pode inspirar muitas das pessoas que estão aqui ouvindo essa entrevista. Então, não precisa entrar em detalhes caso tu não queira sobre coisas antigas que tu já construiu, mas fala um pouco de que tipo de coisa tu já buildou, de que tipo de empresa tu já se envolveu em cripto. Não, fechou. É nóis, acho que faz sentido. Cara, conheci esse meu atual sócio em 2015. A verdade é que desde então a gente está fazendo coisa junto. Lá para 2016, 17, o mercado ele acelerou. E aí a gente tinha botado grana em cripto, a gente começou a ganhar dinheiro e a gente conheceu algumas pessoas que queriam investir em cripto, mas não sabiam como. 2017 foi o ano que. 2016 foi quando lançou. 2015 foi o lançamento, mas 2016 que começou a ter tokens no Ethereum. 2017 você teve o ICO Bubble. Então você começou a ter uma diversidade de ativos muito maior. Eu e meu colega, a gente começou a ter alguns colegas que investiam junto com a gente. Eles meio que delegavam dinheiro pra gente, a gente investia para eles. E a gente se viu num mar, assim, meio sem informações. Eu lembro que na época a gente falou de cripto não tinha nada a ver com ações. Ações você tinha soluções como a Bloomberg, você tinha dados sobre o mercado. Em 2016, 2017, criptomoedas ainda eram um mar aberto, apesar de uma grande explosão de diversidade de ativos, tanto criptomoedas como próprios tokens no Ethereum. E aí foi onde eu criei minha primeira empresa. Eu e meu sócio, em 2018, acho que a gente fundou uma empresa que tinha o objetivo de trazer dados para cripto. Foi onde eu e ele a gente começou efetivamente a empreender junto, a gente fez nossa primeira startup. Não foi uma startup bem sucedida, a gente acabou criando essa empresa no Brasil, sem conexões internacionais. 2018 ainda era bastante mato em todos os sentidos, cripto era se hoje ainda é um mercado bem no início, 2018 era começando. Acabou a empresa não dando certo, mas depois disso a gente seguiu em outros empreendimentos, como eu falei, estou empreendendo com ele desde então. A gente construiu um protocolo em DeFi, tá? Funciona até hoje, o nome é Cassandra. Era um protocolo para gestão de ativos on-chain, então o pessoal chama em inglês, né, Asset Management. A gente se empolgou muito com DeFi em 2020, 2021 a gente criou nosso próprio protocolo, e aí a gente acabou vendo todas as dificuldades de user experience que trazia você utilizar DeFi, então você criar uma MetaMask, etc. Enquanto para a gente isso era muito melhor do que foi talvez em 2017, quando a gente investia em ICO, MetaMask não Que existia em era 2017. horrível, né? Exato, Era você muito tinha, ruim. acho que o nome era MyEther Wallet, era que todo mundo utilizava. Cara, eu ia falar disso agora. Eu usava uma Ether Wallet também. Exato, você copiava o call data, colava na carteira e confiava no desenvolvedor, cruzava os dedos e falava, o consórcio está fazendo o que me falaram que vai fazer. Então, o MetaMask foi um grande ganho de user experience, mas eventualmente ficou claro pra gente que, cara, funciona para quem é técnico, não funciona para todo mundo. E meio que essa é a história. Então, a gente trabalhou junto em 2018, voltou a trabalhar junto em 2021 e hoje trabalha junto de novo. Cara, massa demais. Eu não sei se tu viu isso, mas eu achei muito legal. Acho que foi, não sei se foi 2 anos atrás ou 3 anos atrás, que eu tava numa ETH Denver e eu vi que a MyEther Wallet relançou. Eles Eu lançaram acho um que eu app vi, novo. eu acho que eu Eu achei, vi. eu não tô usando, mas eu achei muito legal de ver eles, porque eu pensei, caraca, velho,
eu lembrei automaticamente exatamente disso que tu falou. Tinha uma pasta num computador Uhum. que tinha essa informação para fazer o negócio funcionar. E, tipo, cara, eu lembro que, pô, eu passei uma história engraçada. Sei lá, eu acho que a primeira vez que eu comprei cripto foi em 2017. E lá por 2020, eu lembrei, cara, tem aquela MyEther Wallet. Será que eu tô milionário? Aham. Eu não Não tava. tava. Eu consegui É, acessar, mas eu não estava milionário, infelizmente. Mas, pô, foi. Enfim, MyEther Wallet é OG. é. E, cara, eu acho que tu acabou respondendo um pouco de como que surgiu a ideia da Chainless, mas explica o que é a Chainless e faz uma conexão com essa dor que fez vocês criarem a Chainless. Boa. Cara, eu vou começar de trás pra frente, porque eu acho que é mais fácil de entender, né? Quando a Perfeito. gente viu a dificuldade de DeFi, quando a gente lançou o protocolo em 2021, a gente seguiu desenvolvendo ele, e eventualmente a gente esbarrou em uma barreira de adoção que era de user experience. A gente viu que enquanto a tecnologia permitia a gente fazer coisas que a gente julgava fantástico, o canal de distribuição tinha um atrito muito grande, dependia de MetaMask, dependia de uma série de fatores. E foi aí que a gente decidiu mudar o nosso objetivo para fazer, na verdade, uma interface que talvez fosse um passo além de uma carteira como a MetaMask. Não pegando no pé da MetaMask, como eu falei, inclusive foram um peguete gigantesco, que é uma ferramenta extremamente interessante para o ecossistema, e como a maior parte da gente hoje interage com o ecossistema. Mas a gente pensou, pô, vamos fazer algo que seja um pouco mais simples e um pouco mais fácil para o público geral. E efetivamente essa é a Chainless. Ela nasceu como uma carteira que integra com o DeFi, ao invés de te conectar com o DeFi. No sentido que na Chainless você não vai no protocolo DeFi, não vai no site e fala, vou conectar e vou fazer as coisas. Não. A ideia é um pouco mais parecida, talvez, com o conceito de super app, apesar de não ser um super app. Ao invés da gente tá indo nas plataformas DeFi e conectando, a gente simplesmente integra no nível de protocolo. A interface é uma interface única. Então não é um super app porque, por exemplo, não tem mini apps. Mas bebe um pouco dessa fonte, porque a gente vai falar, você quer fazer um swap? Eu vou utilizar protocolos de swap, mas a interface de swap ela é unificada. Você quer colocar o seu dinheiro para render? Você tem uma parte de colocar o seu dinheiro para render. Mas a interface é unificada de novo, então você não sabe necessariamente. Saber se você quiser, você pode saber, mas você não precisa saber. Eu estou usando o protocolo X, o protocolo Y. Esse é um dos pontos, mas a gente também utilizou várias outras coisas para trazer essa experiência mais simplificada. É por 2022 e tal que surgem esses conceitos como Account Abstraction. Então a gente começou a surfar essas novas tecnologias, como Account Abstraction, Gasless Transactions, o pessoal depois começa a chamar de Chain Abstractions, login social também, para você conseguir gerar sua chave com sua conta Google, com sua conta Apple. Então a gente acabou bebendo de várias dessas novas tecnologias e de alguns conceitos talvez um pouco mais tradicionais para criar uma interface mais simplificada para o público que acessar protocolos cripto. Então, efetivamente, isso é a Chainless. É algo muito similar a uma carteira, mas que uma experiência que, para ser sincero, não tem nada a ver com uma carteira como a gente conhece. Você não conecta nas coisas. Você não chega, vou conectar minha carteira aqui nesse protocolo. Esse fluxo simplesmente não existe. Parece uma DEX, mas é uma carteira, basicamente, né? Se fosse resumir em uma frase. Exato, é difícil até dizer o nome. Se você pergunta para os nossos usuários hoje, a maior parte das pessoas acha que a gente é uma corretora. Porque a experiência é extremamente Exato. simplificada. Você cria uma conta com seu e-mail, você faz um Pix, recebe dinheiro, e aí você compra o que você quiser. Você fala, uma corretora. Mas é uma corretora contra custódia. Então é uma É, DEX? Bem, não é bem uma DEX, porque uma DEX é a Uniswap, por exemplo. A gente não é a mesma coisa. Então, para ser sincero, a perfeito. gente ainda está tentando buscar o nome ideal. Atualmente, o nome que a gente acha que mais ressoa com a gente está querendo chamar de Super Wallet. Não é um Super App, mas a gente quer chamar de Super Wallet. Pô, legal. Gostei bastante desse nome. Acho que faz bastante sentido. Porque realmente, concordo contigo. Já vi, obviamente, o app de vocês e é um meio do caminho, mas por um motivo muito específico, que é o que tu acabou de explicar. Então, cara, eu acho que seria legal agora tu falar um pouco de como é que tá a atração de vocês. Tanto, talvez até, na verdade, quem sabe tu compartilha a tela para mostrar o app, como funciona a Chainless, e depois vai falando pra gente como é que tá a atração nas chains e, enfim, depois a gente vai seguindo, mas quem sabe Fechou? compartilha a tela para mostrar pra galera como Vamos funciona lá. a Chainless. Deixa eu ver se fechou. Me confirma quando você conseguir ver, Gui. Tô vendo. Fechou. Então, galera, trazendo um pouco mais de contexto, apesar de falar o que era, a Chainless é um app de celular. Então hoje você consegue baixar ela nas principais stores, tanto o Google quanto o Apple. Você pesquisa lá por Chainless e aí você tem acesso ao aplicativo. Vou mostrar aqui um pouco do app de como ele funciona hoje.
A gente tem, é, como eu falei, uma experiência que a gente tenta trazer o mais simplificado possível, mas ainda mantendo a autocustódia do cliente. Tem mais de 160 tokens que pode comprar e a gente é multi-chain. A Base é uma das 6 redes que a gente integra hoje. Para usar hoje, você precisaria de um convite. A gente consegue deixar um convite aqui especial para a Base Brasil e quem quiser se Massa. registrar consegue acessar utilizando esse código. Você cria sua conta utilizando alguma conta social que você tenha. Então, no caso que eu utilizei uma conta Google, você poderia utilizar também uma conta Apple, se o celular for um celular Apple. E aí você vai acessar uma interface simplificada que lembra talvez um pouco um aplicativo bancário, mas que, como eu falei, é esse meio de caminho entre uma corretora, uma carteira, alguma coisa nesse sentido. Isso aqui é a visão geral do aplicativo. Efetivamente, você consegue investir em vários ativos, colocar seu dinheiro para render, interagir com protocolos DeFi. Isso aqui é o meu portfólio pessoal aqui Compartilhou o portfólio aí, hein? o portfólio das chains, sem segredos. Bem, aqui tem a lista de tokens, você tem vários tokens e cada um deles está em uma rede. Eu vou clicar aqui em Chainlink. Chainlink, por exemplo, está na Polygon, mas se a gente procurar, você vai conseguir encontrar ativos que estão em várias redes. Por exemplo, vou procurar aqui um ativo que está na Base. Tem uma meme coin na Base, na verdade, que eu curto. O nome é Base Pep. Vamos lá, Base Pep. Como eu falei, esse ativo aqui ele vai estar na Base. E apesar de ser uma carteira, se eu clicar em comprar, eu vou fazer uma transação que tem uma experiência bastante simplificada. Eu coloco aqui quanto eu quero comprar. Ele vai procurar uma rota em DeFi para fazer essa transação para mim. E esse USDC que eu estou usando para comprar, ele não necessariamente está na Base. Ele pode estar em qualquer uma das 6 redes que a gente está dando suporte hoje. Aqui no caso, nessa transação, ele estaria pegando o USDC da Polygon e mandando para a Base. E essa transação foi enviada para ser executada. É uma transação cross-chain, ela vai executar e ela vai cair na minha carteira. A gente consegue também aqui, eu estou entrando em um outro fluxo, que é um fluxo de depósito Pix. Então, outra característica da Chainless é que a gente integra completamente com o Pix no Brasil, tanto para depósito quanto para saque. Aqui, fazendo um Legal. depósito de R$ 20, mostra que se eu pagar esse depósito de R$ 20 numa conta Pix, eu recebo 20 BRZ. Esse dinheiro vai cair na minha conta Chainless, vai cair em alguma rede específica, mas, de novo, a gente abre portas para interagir com qualquer protocolo, em qualquer rede DeFi. Efetivamente, hoje, a gente está muito mais focado em swap, tá? Em comprar os ativos. Porém, você consegue fazer muito mais coisas. Você consegue fazer yield, você consegue interagir com outros tipos de protocolo futuramente. E meio que esse é o nosso aplicativo hoje. Cara, massa demais. Deixa eu pedir para tu parar de compartilhar a tela, então, só para a gente voltar aqui para o meio. Mas muito legal, muito rápido, achei bem simples, bem abstraído realmente. Gostei que tu trouxe aí alguns exemplos de fluxo. E queria entender hoje como é que tá a atração de vocês na Base. A gente teve uma conversa recentemente sobre alguns planos de vocês. Eu sei que tem coisas que vocês não podem abrir aqui, mas conta um pouco de como é que tá a atração de vocês na Base. Acho que também pode puxar, eu vi que ali tem a BRZ, que é uma das maiores stablecoins de real no Brasil e uma das mais relevantes na Base. Fala um pouco tanto da atração de vocês na Base quanto dessa relação de vocês. Boa. Hoje a gente está com 12 mil usuários ativos, tá? A gente funciona hoje só por convite, então, como eu falei, inclusive eu vou falar aqui o código, depois a gente pode escrever isso em algum lugar, mas se Vou você botar aqui na colocar na hora tela. de entrar no app, Base B de Brasil, então Base B, são 5 letras, você consegue furar a fila de espera. Mas a verdade é que o Boa. aplicativo hoje, ele depende de convite. Então eu vou gerar esse convite, vai ter alguns códigos ali. Se expirar, vocês podem mandar uma mensagem para o Gui falando, acabou os convites, será que a gente consegue mais? Mas efetivamente é assim que a gente está funcionando hoje, é assim que hoje a nossa comunidade tem 12 mil membros. Todo mundo está sendo convidado por alguém, então algumas pessoas ganham algumas quantidades de convite para distribuir. A gente Legal. está no ar oficialmente agora há um ano, tá? Então é um ano funcionando sobre convite, a gente começou dessa forma porque a gente queria ter um pouco mais de proximidade com o nosso público, conseguir entender deles o que eles estão gostando, o que eles não estão. E é isso. Hoje a gente está, como eu comentei, está live em várias redes, a Base entre elas, suporta uma série aí de tokens disponíveis na Base. E acho que esse é o panorama geral. A gente integra com o Pix sim, então hoje você consegue fazer Pix, cair BRZ, que é uma das principais stablecoins da Base. Essas transações de depósito elas não têm taxa, então você consegue fazer, entra R$ 1 de um lado, sai um BRZ de outro. Isso funciona em 2, 3 minutos.
Hoje a gente está processando uma boa quantidade não vou lembrar o número exato de cabeça, mas eu acho que são 6 ou 7 milhões de reais por mês apenas em entradas e saídas, utilizando essa integração com o BRZ. Que legal. E é isso aí. Estamos crescendo todo mês. A comunidade, ela, como eu falei, é um pouco mais íntima, mais privada. Depende de convite, mas todo mundo que estiver ouvindo aí pode se cadastrar usando o código BASEB. Boa demais. Então, pô, se você estiver ouvindo aqui e gostou do produto da Chainless, use o código aí, botar na tela, BASEB. Então, pô, obrigado por ter trazido um código, muito maneiro. E parabéns pela atração relevante. Inclusive aqui, comparando com os protocolos brasileiros, é uma atração bem relevante, então parabéns. E queria perguntar quem que é o cliente ideal da Chainless? Quem é a pessoa... Tu acabou de passar um código de convite aqui. Para quem está assistindo e está pensando se a Chainless é o app para você, ou para quem indicar, quem é o cliente ideal da Chainless? Cara, é engraçado, porque o cliente ideal que a gente desenvolveu o aplicativo, e na minha opinião tem um fit bom, talvez não seja o nosso usuário mais comum. Quando a gente criou o aplicativo, a gente pensou muito na pessoa que, talvez como eu, ou você, Gui, seja uma pessoa um pouco mais experiente, que tem um pouco de atrito com MetaMask, que às vezes no dia a dia você quer uma solução um pouco mais simples. Algo como uma segunda carteira, uma carteira mais quente, algo já conectado com o Pix. Então, por exemplo, isso falando de perspectiva própria, né? Ah, meu dinheiro está na MetaMask. Mas às vezes você quer fazer alguma coisa, sacar para a sua conta bancária, você quer fazer uma operação mais rápida. Então, seria uma carteira mais quente, né? Esse foi o público que a gente mirou, mas honestamente, o público que utiliza a gente hoje é um público um pouco diferente. Ele tem um perfil, na maior parte dos casos, mais velho, apesar de a gente ter uma faixa de usuário em todas as idades. O usuário que é mais popular no nosso app hoje, ele tem na faixa dos 40 anos. Ele entende o que é autocustódia, ele gostaria de fazer autocustódia, porém existem os riscos e os receios de você ter, por exemplo, a sua seed. Então, com a Chainless, você consegue fazer autocustódia, não deixar o seu dinheiro em uma corretora, por exemplo, mas fazer isso de uma forma mais simplificada. Beleza, não vai ser tão seguro quanto você ter sua ledger, ter sua carteira física, e você ter salvar suas palavras, fazer seus backups. A gente acaba ficando num meio de caminho de segurança considerando o usuário avançado. Porém, para o usuário mais leigo, a gente consegue dar uma experiência mais segura que uma corretora, porque no final do dia é autocustódia. Nem a Chainless, nem ninguém consegue pegar os ativos do cliente. E ele faz isso de uma forma muito mais simplificada e ao mesmo tempo integrada com o Pix. Então, o nosso perfil de usuário hoje é um usuário que entende o que é autocustódia, não quer necessariamente se estressar e correr os riscos relacionados com ter uma seed, perder, não ter backup, alguém acessar, roubar os fundos, e ao mesmo tempo quer experienciar essa parte de praticidade do dia a dia, de você falar, pô, quero mandar um Pix, quero comprar alguma coisa, quero negociar, quero sacar. A gente acaba oferecendo uma experiência bastante simplificada, até comparando com corretoras. No final do dia, a corretora é um pouco mais focada para o usuário trader, né? Assim que eles ganham dinheiro, você acaba tendo ferramentas muito mais complexas. Eu até diria que esse é um público que a Chainless com certeza não é para. Se você é uma pessoa que está buscando fazer trade, fazer análise técnica, ver os gráficos em profundidades, a nossa interface é um pouco mais simplificada que isso. Porém, se você quiser comprar e vender alguma vez por semana, algumas vezes por mês, você consegue fazer isso com muito mais simplicidade, com muito mais agilidade no seu dia a dia, conectado com essa conta bancária. Então, meio que esse é o nosso Ah, público maneiro. hoje. Vocês têm feature de DCA? Ainda não, tá? Essa é uma das features que são bastante requisitadas. Você conseguir deixar um saldo ali e falar, cara, pelos próximos meses ou semanas eu quero ficar comprando de pouquinho em pouquinho. Ainda não. Talvez em breve. Boa. Cara, para quem não sabe o que significa DCA, a tradução literal é Dollar Cost Averaging, ou custo médio em dólar. Mas na prática, que é o que a gente acabou de falar aqui, é tu programar uma compra de um certo ativo da forma que você quiser. Ah, todo dia. Quem nunca aqui viu alguém falando no Twitter, compra R$ 5, $1 de Bitcoin por dia. Cara, não é simples fazer isso, entendeu? Acho bem Uhum. interessante que vocês estão desenvolvendo essa feature e acho que faz total sentido. Inclusive, desculpa, então eu Pode peguei. falar. Não, não, pode falar. Inclusive, fica o convite para quem tiver features que gosta. A razão da gente estar com essa comunidade mais fechada é realmente para ouvir esse tipo de coisa. Então, todo usuário que faz parte da nossa comunidade, eventualmente é convidado, por exemplo, para fazer uma entrevista. Pode ser comigo, pode ser com o time. E senta com você, Legal. ouve as coisas que você quer, ouve as coisas que você está buscando. E no final do dia, o nosso objetivo é conseguir criar essa comunidade hoje totalmente localizada no Brasil, de pessoas que estão buscando essa experiência mais simplificada e ouvir de pessoas falando, pô, é DCA que você quer? Show, a gente vai dar essa prioridade, vai desenvolver essa feature para você. Então esse é um pouco do valor que a gente consegue trazer para a mesa, que às vezes se você utilizar uma corretora ou outra plataforma similar,
você não tem, que é necessariamente a proximidade com o time que está desenvolvendo. A gente faz reunião com o usuário nosso toda semana, algumas por semana. Além disso, a gente Que tem os canais legal. públicos, a gente tem uma comunidade no Discord, o pessoal costuma dar sugestões lá. Tem os canais tradicionais de suporte também, então abrir um ticket e falar, pô, pessoal, eu gostaria que vocês tivessem XYZ. Vai ter alguém lá falando português contigo para ouvir o que você quer, para te dar os direcionamentos e também para trazer isso para o nosso time de produto, para trazer prioridade para isso, para a gente conseguir colocar para frente o mais rápido possível. Nesse ano, como eu falei, a gente está lançado faz 12 meses, mais ou menos. Para ser sincero, bem precisamente 12 meses, mas enfim. Esse ano, de janeiro para cá, a maior parte das coisas que a gente fez foram pedidos da comunidade. O pessoal pediu, pô, tal coisa, gostaria que fosse assim, um assado. Então a gente está nesse trabalho bem ativo de escuta e de execução do que o pessoal pergunta, ou pede, né? Cara, muito massa. Eu acho que isso é uma baita atitude como founder. Semana passada eu estava entrevistando o pessoal da Rives, que é um console de game descentralizado, que inclusive é bem maneiro. Não sei se tu já testou, mas é bem massa. Uhum. Dá pra jogar vários jogos on-chain, como se fosse cartucho de Nintendo DS, assim, bem maneiro. E só que é realmente on-chain, enfim. Pra quem tiver interesse sobre essa parte de games, dá uma olhada no último episódio com a Rives. Mas o ponto que eu ia trazer é, cara, eu elogiei muito o Carlo por ter uma atitude muito parecida com a tua, que é de realmente pegar feedback da comunidade, realmente construir em público e pedir feedback, cara. Eu não sei se tu vem construindo de fato em público ou se tu vem mais pedindo feedback para a comunidade de vocês, porque a comunidade de vocês já é relevante, já é grande, né? Eu acho que é bem maior do que a da Rives. Então você já tem uma base de clientes pagantes grande, e isso, cara, é ouro. É a melhor forma de conseguir entender para que caminho seguir. E eu digo isso como antigo founder, né? Obviamente, tu sabe que eu também já fui founder antes e, cara, um dos maiores erros que eu cometi, que hoje eu tento falar para todo mundo que vem me pedir conselho, é fazer isso. Cara, em vez de tu ficar codando e construindo na caverna, vai falar com o teu cliente, vai falar com o teu usuário, vai falar com a tua comunidade para entender qual caminho seguir. Porque por mais que a gente tenha muita convicção de que aquele é o caminho certo, porra, se a gente pode ter convencido fundos, comunidades, indivíduos, mas a real é que o que importa é o que o cliente acha. E se a gente não está pedindo essa opinião, ou se a gente está lançando de uma forma onde a gente ficou muito tempo preso construindo aquilo sem pedir a opinião dos outros, a chance de errar é muito maior, mas muito maior. Já é difícil. Então não vamos dificultar a nossa vida mais ainda. Então parabéns por essa atitude e eu ia te fazer essa pergunta no final, mas tu já meio que respondeu um pouco. Depois eu vou puxar ela de novo. Mas eu acho que uma das formas que a comunidade da Base Brasil aqui pode ajudar a Chainless é de fato, cara, usa o convite Base B, testa o app, traz feedback, o que está funcionando bem, o que está funcionando mal, que feature vocês veem que está faltando, que seria muito importante ter, por que você vai começar a usar o app ou por que você não vai começar a usar o app, o que está faltando. Isso é muito valioso e não são muitos founders que estão disponíveis assim para ouvir. E não só de fato ouvir, mas fazer algo a respeito. Não importa nada quando você está falando com uma parede, que isso não no sentido da pessoa não, né, usa essa frase para dizer que a pessoa não é qualificada, mas tipo, se a pessoa não está ouvindo de verdade, não importa. Você está falando com uma parede. Então, galera, entrem no app da Chainless e testem e falem com o Kevin ou com quem for a pessoa que está disponível para pegar esse feedback. Não, absolutamente. Eu acho que esse é um erro que muito founder sofre. Não sou você, eu também fui culpado disso inúmeras vezes. O erro de você acabar ficando na sua caverna e pensando as coisas sem conversar. Isso não é como a gente está fazendo hoje, então, se você quiser fazer parte da comunidade, falar com a gente, sugerir, tirar dúvida, a gente está aí para ouvir você e construir junto de você. Massa demais. Cara, outra pergunta que eu queria fazer é sobre planos da Chainless, tanto curto prazo quanto longo prazo. O que Legal. tem por vir, o que ainda não está disponível que a galera pode esperar, novidades? Legal. Cara, no prazo mais curto, provavelmente no escopo aí de um mês, talvez até menos, dependendo dos próximos enrolares, está lançando uma funcionalidade de você criar liquidity pools, então você prover a liquidez, com uma experiência tão simplificada quanto o que você já viu a gente comprando aqui as criptomoedas. Então é você permitir criar uma estratégia, definir ranges de liquidez que você quer, fazer todo aquele babysitting da pool de liquidez, mas com experiência muito mais simples que fazer isso pelo browser. E ao mesmo tempo muito mais próximo de um Pix. Né? Então você consegue fazer um Pix
em minutos, escolher uma pool, colocar uma estratégia, um range e deixar o dinheiro rendendo. Então, o nosso objetivo com essa funcionalidade vai ser simplificar o fluxo de alguém que quer fazer uma estratégia de pools de liquidez. Isso é no curto prazo. No longo prazo, tá? Eu diria que a gente deve caminhar cada vez mais para ser um aplicativo mais financeiro e talvez um pouco mais similar a um banco do que simplesmente uma interface para cripto. Então é fazer um pouco dessa ponte entre o que é DeFi e o que é TradFi. Hoje, beleza, como eu falei já Massa. várias vezes, você consegue fazer um Pix, consegue botar o dinheiro, tirar o dinheiro, mas a gente quer caminhar cada vez mais para talvez ao invés de você depender de um aplicativo de banco e da Chainless, você poder dizer, cara, eu uso a Chainless para tudo. Eu tenho meu cartão de crédito na Chainless, eu recebo dinheiro na Chainless, eu pago as pessoas na Chainless, eu tenho minha chave Pix dentro da Chainless, faço transferências internacionais, coleto pagamentos internacionais. Essa é a nossa visão de futuro, tá? A nossa visão de futuro para Chainless é você conseguir ter um aplicativo financeiro. Integrado com DeFi, sim, porque eu acredito, acima de tudo, que DeFi é o futuro das finanças, mas, ao mesmo tempo, integrado ainda com as necessidades que as pessoas têm com os sistemas tradicionais de hoje. Então, meio que esse é o nosso norte. Se você dá um passo para trás do que eu falei, talvez, pô, mas pools de liquidez não tem necessariamente a ver com isso, mas porque, como eu falei, a gente atende muito as necessidades das pessoas que estão na comunidade. Então, a gente teve uma Sim. comunidade que se pronunciou muito ativamente, falando, pô, eu invisto em pools de liquidez, é um trabalho fodido, eu não consigo gerenciar todas as minhas pools em tudo que é lugar, fazer esse babysitting. Então, a gente vai conseguir oferecer uma experiência muito mais simplificada de pool de liquidez e, eventualmente, integrar isso com TradFi no geral. Cara, muito legal. Eu não sei se tu já pensou em integrar de alguma forma com eles, mas tem um projeto do Caio Vicentino que é o DeFi Station, que é muito focado em pool de liquidez. Não é o mesmo propósito que o que tu acabou de falar, eu só acho que pode ser uma coisa bem interessante para trocar uma ideia com a comunidade e entender se isso é do interesse deles. Não sei se tu Não, conhece, mas pode ser depois dá uma sim. olhada. Vou te mandar o link. Já conhecia? Fechou. Cara, eu conheço, mas não a fundo. Eu sabia da plataforma, mas eu não sabia que ela era tão focada em pools de liquidez. Cara, é 100%. É só sobre Entendi, isso. entendi. Eu Talvez te mandei o conhecer o link. nome. Te mandei o link no Fechou. privado. E, cara, antes de eu seguir para a próxima pergunta, eu queria entender quando que a gente poderia esperar isso aí, essas integrações mais de pagamento, cartão de crédito? Vocês têm isso já no roadmap ou ainda é Cara, to be sim. defined? Eu diria que o cartão de crédito deve sair esse ano. Tem algumas Massa. outras funcionalidades, por exemplo, você poder pagar na maquininha. Você fala, quero pagar com Pix. Aí você escaneia o QR Code, você está pagando com a Chainless. Isso aí também com certeza sai esse ano. Estamos vendo, talvez a gente tiver esse ano também questão de acessar outros mercados para além do Brasil. Então, pensando no brasileiro que está viajando, ou que está precisando pagar alguém fora do Brasil. É tudo coisa para esse ano, Gui. Então, Que massa, obviamente a cara. gente não vai atingir o objetivo de substituir o seu banco esse ano, mas eu acho que de degrauzinho em degrauzinho a gente vai conseguir chegar lá. Então, Cara, talvez por não favor, me avisa quando essas features saírem. Tô bem curioso. mantenha Bem informado assim. curioso. Fechou? Massa demais. Fazendo gancho com essa direção que tu trouxe, queria pegar a tua opinião sobre como o Brasil se destaca no setor financeiro. Uma coisa que a gente até estava falando antes eu vejo muito que muitas pessoas de fora do Brasil e até mesmo gente de dentro do Brasil não tem noção de como o sistema financeiro brasileiro é avançado. Como a gente está anos-luz à frente de grandes potências, inclusive Estados Unidos, em certas coisas. Claro, em várias outras não. Mas em certas coisas do sistema financeiro a gente está muito avançado. E eu queria pegar a tua visão, já que a visão da Chainless é se transformar num app on-chain que vai substituir o banco das pessoas aqui no Brasil, qual que é a tua visão sobre o setor financeiro aqui no Brasil? Cara, assim, eu acho que essa é uma das sortes de ser brasileiro, né? Eu acho que a Chainless em vários lugares do mundo, potencialmente o melhor lugar para ela ter começado é o Brasil, exatamente pelo que você falou. Existem outros lugares que dão interfaces aos sistemas bancários, então você conseguir programar com os bancos, mas o Brasil é disparado o sistema de ser mais rápido, mais fácil, mais simples, mais barato de ser feito. Apesar de a gente conseguir fazer rampas em outros lugares do mundo, o Brasil é o lugar onde é mais rápido, e é de graça. Em 2 minutos você vai fazer um Pix, vai cair BRZ. Então o Pix é um grande fator central nisso. Eu acho que é um sistema com reconhecimento internacional. Talvez nem todo mundo entenda tão bem quanto tudo que ele representa, mas é uma tecnologia que está disponível para a gente brasileiro. Mas esse é só talvez o desenvolvimento mais recente. Eu concordo com você. Eu acho que o Brasil, questão bancária, não sei se pelos desafios que o Brasil impõe nas pessoas, acabou esse nicho em específico se super desenvolvendo, né? Muitas vezes tem Sim, a ver com
com os desafios no que as pessoas veem no dia a dia e você vai desenvolvendo soluções. Mas eu concordo, eu acho que hoje o cenário brasileiro bancário é um dos mais avançados do mundo. E isso traz uma vantagem bem grande para você conseguir construir uma solução como a Chainless no Brasil. Porque você, hoje, apesar de a nossa visão de futuro seja, o futuro vai ser DeFi, hoje você ainda depende de TradFi para o seu dia a dia. E o Brasil é um excelente lugar para você fazer e começar a construir essa ponte. Então, eu acho Cara, massa que demais. o Brasil Concordo muito. tem essa vantagem aí. Perfeito, concordo muito. E tô animado para ver essas integrações dentro da Chainless. E dentro de finanças, né, claro, existe a vertical de pagamentos on-chain. E eu percebi que tu falou que isso é uma das prioridades de vocês para integrar esse ano. Sei que tem um parceiro muito grande aqui do Brasil desenvolvendo soluções para isso, que imagino que seja como vocês vão oferecer. Essa solução, inclusive, vai ser na Base. Queria pegar a tua visão. Como que tu visualiza esse futuro de pagamentos on-chain? E acho que até puxando, não sei se tu está dentro do assunto, mas acho que até um assunto que é complementar aqui é sobre essa notícia recente aí do Drex, né, que Uhum. resolveu tirar tudo relacionado à blockchain da próxima fase do Drex. Queria pegar a tua visão sobre, então, pagamentos e também, se quiser comentar sobre essa notícia, acho que seria interessante. Cara, é super otimista com relação a essa parte de pagamentos, especialmente no que diz respeito a pagamentos internacionais, né, cross-border. No final do dia, o que cripto faz é tirar um pouco dos silos de finança. Isso acontece desde a escala micro, então quando a gente está falando dentro de Brasil, mas também nessa escala maior, esfera macroeconômica. E fica mais evidente quando a gente fala de sistemas bancários que tentam se comunicar, onde um é brasileiro e o outro é fora do Brasil. Existem paredes aí, existem, claro, sistemas legado que tentam arquitetar esse tipo de comunicação, mas a verdade é que a ineficiência nesse tipo de sistema fica muito escancarada. E em aplicações como essa que cripto sempre se mostrou uma excelente escolha, né? Nos últimos, Sim. talvez, 7 meses, eu acho que stablecoin está sentindo um grande avanço, especialmente por questão regulatória americana extremamente favorável a esse tipo de inovação. Mas no final do dia, algo que cripto sempre conseguiu fazer é trazer um sistema aberto, onde você consegue, ao invés de ter finanças em silo, né, onde elas são desconectadas entre elas, você tem uma finança extremamente conectada. E isso abre portas para você explorar pagamentos entre países de forma que são simplesmente transações no blockchain. Então, acho que isso se alinha um pouco com a nossa visão de, por mais que hoje a gente comece no Brasil e é uma solução para brasileiros, existem muitos dos benefícios de você fazer um banco on-chain relacionado com não depender de país. Então, beleza, começa no Brasil, mas não é uma solução necessariamente que se sedimenta no Brasil. Você consegue ter um banco on-chain, você dá cobertura global, você faz pagamentos em todos os lugares. Então, isso com certeza se alinha com a nossa visão de futuro. A gente quer buscar um futuro onde você consiga utilizar chains para receber e efetuar pagamentos em qualquer lugar do mundo que você esteja. Apesar de hoje, estrategicamente, estar começando com brasileiros no Brasil. Mas é algo que a gente com certeza envisiona aí para o futuro. Legal. Em questão do Drex, cara, eu vou dizer que talvez nem surpreendeu tanto, né? Talvez a gente que está acompanhando um pouco mais de perto viu que eles estavam em umas ciladas aí de questão de privacidade, de como avançar e o que será que eles fazem. Na minha opinião, a questão de privacidade que eles estavam tentando buscar resolver, né? Como é que você deixa as transações supostamente na blockchain privadas para que os bancos não tenham ganhos de informação entre eles, é um desafio que o setor privado ainda está tentando resolver. Então, tentar acreditar que o setor público brasileiro ia conseguir resolver essa questão tecnológica na frente do setor privado, eu acho que eles acabaram colocando a carroça na frente dos bois, como dizem, né? Acabando querendo resolver uma coisa que ainda não tinha solução. Eu acho que faz parte, o pessoal acabou vendo isso como uma sinalização que a inovação vai acontecer no setor privado, na questão de ledgers públicas, como blockchains, que a gente conhece no dia a dia, como a Base. Eu acho que tem um fundo de verdade aí, eu acho que provavelmente esse é o caminho, mas eu não estou tão seguro que isso não, talvez não volte atrás aí. Eu acho que o que está faltando é uma questão tecnológica, é a questão de você conseguir trazer privacidade. Eu sei que a Circle está trabalhando uma blockchain própria dela, talvez tente endereçar alguns tipos de preocupações nesse sentido. Acho que tem bastante algo para rolar aí. Minhas fichas com certeza são do setor privado, mas eu não sei se dá de entender 100% isso aí como um. Sei que falaram, né? O Drex nessa próxima fase não vai ter blockchain, mas não sei quanto significa que no futuro eles não voltem nesse ponto, talvez onde a tecnologia que eles necessitam está um pouco mais madura. Sim, perfeito. Eu acho que até. Eu também não fiquei surpreso, até voltando um pouco aqui. Também não fiquei surpreso, é uma pena, na minha opinião. Mas acho que até voltando pro básico aqui, né?
É sempre importante lembrar que o Drex não é uma stablecoin, é uma CBDC, né? Uma moeda digital de banco central. Então é fundamentalmente diferente, são de Sim. naturezas diferentes. Tem muitas diferenças em relação à emissão, lastro, enfim, tem muitas diferenças. Não vou entrar no mérito aqui de explicar tudo isso, mas é importante lembrar que eu acho que no meio da discussão e na empolgação as pessoas se esquecem disso. É uma pena, porque eu acho que está vindo por um caminho muito interessante e acho que isso foi um baita passo para trás, na direção oposta do que deveria estar indo. Mas entendo o desafio que tu mencionou. É. Quer fazer um comentário sobre Não, Drex cara, acho que ou é não? isso aí, alinhado. Boto fé. Beleza. Cara, a última coisa que eu quero perguntar aqui, acho que a gente já trocou uma ideia muito legal, é entender como que a comunidade da Base Brasil pode ajudar vocês, se tem algo que a Chainless está procurando, se vocês estão contratando, se tem algum tipo de parceria que vocês estão buscando, e até mesmo, não só para a comunidade, mais recentemente a gente anunciou nossos embaixadores e os nossos contribuidores da rede de Builders Global. Então eu quero entender como que a comunidade, no geral, pode ajudar vocês e como que os embaixadores e membros da Builder Network, né, contribuidores da Builder Network, podem ajudar a Chainless. Existem oportunidades? Não, com certeza, Gui. Acho que, como a gente comentou por cima, acho que o primeiro passo é usem o código que a gente está gerando aí para Base Brasil, Base B. Base B? Acessem nosso Discord e fiquem ligados também na comunicação que a gente tem por e-mail. A gente frequentemente convida pessoas para fazer entrevistas, para conhecer elas. E a nossa última contratação de desenvolvedor nosso, inclusive, veio de alguém que fez uma entrevista de usuário. Ele veio para a Que entrevista, a gente massa. estava querendo trocar um pouco de ideia a respeito algumas funcionalidades que a gente estava pensando para o futuro, pegando alguns feedbacks dele. Ele era desenvolvedor, a gente acabou se aproximando por aí. Acho que 6 meses depois a gente acabou por contratar ele como desenvolvedor do nosso time. Então esse tipo de coisa Que acontece, maravilha. como eu falei, a nossa expectativa é realmente ter essa comunidade próxima com as pessoas que estão utilizando o app. Se você gostou do app, se você é dev, se você está no ecossistema de cripto, mesmo que você não é dev, pode ser designer, gestor, enfim, acho que tem várias verticais aí que as pessoas conseguem colaborar com um aplicativo como o nosso. Mas eu acho que tudo começa baixando o aplicativo, entrando no nosso Discord, mantendo o olho aí nas comunicações por e-mail. E eventualmente, se você ficar perto dessa comunidade, você vai ser com certeza convidado para conversar com o time. Aí o time vai te conhecer, Massa. e aí daí em diante a gente, claro, tenta criar o aplicativo junto, e se a gente vê que tem algum tipo de sintonia. Já aconteceu antes, pode acontecer de novo, daí a gente acaba convidando o pessoal para se juntar ao time. Cara, massa demais. E vocês estão contratando agora ativamente ou não? Na verdade, não, Gui. Talvez isso mude nos próximos meses. Hoje a gente não está com vagas abertas, mas contratar é aquela coisa, você depende de relacionamento, né? Depende de você conhecer a pessoa. Então, Sim. enquanto a gente não está com vagas abertas, pode dizer que a gente está meio que sempre contratando, no sentido Sim. de ativamente querendo conhecer as pessoas que estão no. Sondando, assim, né? Exato, exato. Porque Eu quando o sempre tempo chega, falo. é muito difícil de você encontrar a pessoa que você precisa se você não estiver criando esses relacionamentos antes. Eu sempre falo, tanto desde antes de eu entrar na Base, mas agora também, sempre falei, gente, a melhor forma de você conseguir oportunidades no ecossistema é você se envolvendo de forma genuína. Cara, É se isso aí. envolve com as coisas que tu gosta, com as coisas que tu quer estar perto, e até mesmo tu pode ser estratégico, tu pode se aproximar de um protocolo que tu realmente tem um interesse específico. Faz sentido, tudo bem. Você não está sendo Não, eu acho que é bem isso aí. interesseiro, tem uma conotação negativa, mas nesse sentido você está sendo estratégico. Você está se Sim. aproximando de quem você realmente quer estar junto. E uma hora vai surgir uma oportunidade. E quando essa oportunidade surgir, se você de fato estiver agregando valor, se você estiver alinhado com a cultura e a missão daquela empresa, cara, você vai ser levado em consideração, pode ter certeza. Não, Então, absolutamente. se envolvam que com certeza vai surgir oportunidade no futuro. E aí eu queria entender mais só na parte de distribuição, na parte dos clientes, dos usuários, como é que a Base Brasil e os embaixadores da Base Boa, Brasil e cara. contribuidores podem ajudar vocês a alcançar mais clientes e seguir na direção que vocês estão caminhando. Boa, cara, eu acho que se você tem uma comunidade, você tem algum grupo de pessoas que vive junto com você, seja você sendo influenciador, produtor de conteúdo, embaixador, qualquer uma dessas várias possíveis verticais, eu acho que vale super conversar com a gente, tá? No passado a gente já fez bastante parceria com pessoas. Influenciador é uma palavra meio genérica, não necessariamente são isso. Pessoas que têm comunidades, pessoas que estão
nesses grupos de pessoas. É, com certeza chama a gente para conversar, eu acho que a gente já trabalhou com pessoas nesse sentido, a gente acabou fazendo desde vídeos promocionais, trabalhando junto, algum tipo de campanha junto. É algo que a gente interessa muito, tá? Modelo para esse tipo de coisa, a gente senta junto, desenha aí a quatro mãos, pensa, pô, questão de modelo, remuneração, etc. A gente com certeza tem muita abertura para isso. Hoje, a maior Legal. parte das pessoas que entraram para a Chainless, tá? Essas 12 mil que eu falei, vieram com parcerias com pessoas que têm uma comunidade, são produtor de conteúdo, um influenciador, que falou, cara, eu vou trazer um código exclusivo para minha comunidade e eu vou fazer esse onboarding com eles. Assim como a gente está trazendo um código aqui para a Base, a gente consegue fazer isso com a comunidade que qualquer pessoa tiver. Isso seria extremamente do nosso interesse, então recomendo muito que você mande uma mensagem, troque uma ideia comigo ou com o time, e a gente vê como que a gente pode fazer isso junto e quais são os recursos aí que a gente tem que mexer junto para fazer isso acontecer. Cara, massa demais. Bom saber que vocês estão abertos assim. Nem sempre os projetos estão com vaga aberta para afiliado, para Uhum, influenciador, enfim, embaixador, etc. Então, exato. pessoal, quem tem interesse, entra no Discord da Chainless, troca uma ideia com o Kevin, segue eles A rede principal de vocês é o Twitter, né? Ou tem alguma outra rede que vocês estão utilizando? Cara, a gente tem Twitter, honestamente, onde as coisas mais acontecem é no nosso Discord. Então, acho que é o melhor jeito de acompanhar realmente tudo que está acontecendo é no Discord. Apesar de a gente manter o Twitter vivo e atualizado, Perfeito. é uma comunidade um pouco mais íntima, por assim dizer. Massa demais. Então, entrem no Discord da Chainless, testem o app. E, pô, Kevin, muito obrigado aí por ter participado desse episódio do Builder Storytime, foi muito legal. Tu é um OG aí do ecossistema. Muito legal ainda trazer alguém que é aqui de Floripa, da minha cidade também, para compartilhar suas histórias. Obrigado por ter participado. Conta comigo, conta com a Base para vocês crescerem cada vez mais. Gosto muito da direção que vocês estão indo. E é isso, vamos conversando sobre essas futuras features que vocês têm para entregar esse ano, que eu estou bem animado sobre tudo que vocês vão estar agregando para a Chainless. Valeu, Pô, cara. Gui, obrigado você pela oportunidade, obrigado a Daisy aí também, Daisy Brasil, por ter convidado. Adorei estar aqui, adorei a troca que a gente teve. E é isso aí, fica um convite para todo mundo que quiser testar a Chainless, usar e fazer parte da comunidade. Tá muito mais que convidado a sentar com a gente e construir junto. Obrigadão. Perfeito. Valeu, pessoal. Falou. Valeu.